Irmãos, abram aí as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. O tema da nossa mensagem de hoje, iniciando a série Vivendo com Esperança. Glória a Deus. Nós vamos ter por tema a firmeza da vossa esperança. Amém. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Amém? Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição em Deus. Vamos orar? Santo e querido Deus, muito obrigado por esta leitura. Pedimos que o Senhor nos encha da tua misericórdia nesta noite. Que a tua graça, que o teu amor, que o teu poder se manifeste nesta igreja, nesta hora. Para que a pregação e exposição da tua palavra, ela alimente o nosso coração. Que ela fortaleça o nosso espírito. E que ela encha-nos da certeza da nossa esperança e da firmeza da nossa fé no Senhor. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Irmãos, nós estamos aqui iniciando esta série de mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreve essa carta por volta do ano 51, depois de Cristo, da ascensão de Jesus. Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Nós vamos ver isso muito bem quando nós voltamos lá para o livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ver a plantação dessa igreja, o surgimento dessa igreja, como Paulo chega ali. O relato de Atos vai dizer que ele chega primeiro na sinagoga, como sempre, ele procura um ponto de apoio. Prega, alguns judeus vêm e se convertem ali, a mensagem do Evangelho. Depois, alguns gregos também se convertem. Mais adiante, irmãos, algumas mulheres nobres, a Bíblia usa dessa forma, mulheres nobres, que eram mulheres de uma posição social mais alta, elevada, mulheres bem financeiramente também se convertem, né? Nós vamos ver isso também lá, quando surge a igreja filipense, né? Quando Lídia, que era uma comerciante, né? Uma mulher nobre. Então, em Tessalonicenses, algumas mulheres, assim como Lídia lá em Filipos, se convertem também. E outros gentios, oriundos de crenças pagãs também, eles aderem à mensagem do Evangelho. Então, a igreja aos Tessalonicenses é formada por esse grupo tão diversificado de pessoas, né? Judeus convertidos, mulheres nobres, gregos e gentios que abandonaram, né, as suas crenças pagãs para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, assim surge a igreja de Tessalonicenses, né? Depois, em casa, os irmãos abram as suas Bíblias lá, voltem ao livro de Atos, capítulo 17, e vocês vão ver, né, quando Paulo chega nessa cidade, quando Paulo planta essa igreja aos Tessalonicenses. Paulo, como um homem envolvido com a obra missionária, comprometido com a igreja do Senhor, Paulo, com a responsabilidade que ele tem com as igrejas do Senhor, tanto com aquelas que ele plantou, como o caso da igreja aos Tessalonicenses, como até igrejas que não foram plantadas com ele, Paulo sente uma preocupação e Paulo envia Timóteo para trazer relatos sobre como estava se dando a vida daquela igreja. Timóteo vai até
Tessalonicenses, e ele faz um relatório acerca da situação que aqueles irmãos, que aquela igreja estava enfrentando. E o relatório não foi muito bom, né? Os irmãos estavam muito desanimados. Alguns estavam muito tristes com a perda de alguns parentes próximos. Havia uma tristeza na igreja, porque muitos irmãos tinham perdido parentes próximos, tinham falecido, então alguns se encontravam tristes com essa realidade. Outros estavam desanimados, ociosos. Alguns estavam querendo até voltar às suas antigas práticas pagãs, né? E havia até um grupo dentro da igreja que estava colocando em xeque a autoridade do apóstolo Paulo. Então Timóteo vai àquela igreja, levanta esse relatório e envia, relata isso a Paulo, e Paulo decide escrever essa carta aos Tessalonicenses. E Paulo, nessa carta, ele apresenta o título da nossa série de mensagens. Ele traz uma mensagem principalmente de esperança aos crentes da igreja dos Tessalonicenses. A crença, a esperança na volta de Cristo. Paulo quer animar a realidade dessa igreja, porque alguns estavam tristes. Além disso, também estava se levantando uma perseguição contra a igreja. Então eles estavam muito tristes. A igreja estava com esses problemas. Interessante, né, irmãos, que Paulo, ele vai começar dando a sua saudação, se apresentando e apresentando os seus companheiros de viagem missionária. Ele começa: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça a vós outros. Então Paulo está acompanhado de Silvano, que lá em Atos Apóstolos, eu acho que vocês vão se identificar melhor, que é o mesmo Silas, lá de Atos, aqui dito como Silvano, e Timóteo, que é o seu discípulo, né? Futuro pastor da cidade de Éfeso. Então Paulo, acompanhado desses irmãos, Paulo escreve à igreja, iniciando dando ação de graças. Depois da saudação, ele dá ação de graças, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações, e em detalhe, sem cessar. Irmãos, nós precisamos entender o contexto com o qual essa carta está sendo escrita. A carta está sendo escrita para uma igreja que está triste, um grupo está triste por conta, e acredito toda a igreja. Quando um parente nosso, de alguém da igreja, morre, nós sentimos também, amém, irmãos? A igreja está triste. Pessoas muito próximas faleceram. Alguns estão desanimados, com certeza por conta da perseguição que também está se levantando contra a igreja. Alguns estão desanimados. Estão sentindo tanta falta do apóstolo que estão pensando até em voltar às suas práticas pagãs. Igreja desanimada. Para piorar, um grupo, com certeza, os judeus. Né? Quando nós vamos ver as outras cartas, é sempre esse grupo. Ali, colocando em xeque a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então, esse é o cenário. E Paulo vai dizer: damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele está dizendo isso, irmãos, depois de ouvir que tem pessoas tentando tirar a autoridade apostólica dele. Essa saudação é a todos os membros da igreja, até aqueles que estão perseguindo o apóstolo Paulo. Olha só que tremendo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar. Que grande ensinamento já nos primeiros versículos. Irmãos, é fácil orar por pessoas que nos amam, amém? Amém. Bem, irmãos? Amém. Não é fácil? É fácil interceder por pessoas que nos agradam, que falam bem de nós, amém? Mas nós somos desafiados a orar também por aquelas que nos difamam.
Paulo estava sendo difamado aqui. Mas Paulo não escreve uma carta repreendendo esses irmãos e dando uma saudação, em vez de corrigi-lo logo no início da carta. Paulo começa essa carta dando uma saudação a toda a igreja. Lá na frente ele vai exortar a igreja. Mas ele começa dando ação de graças a todos, sem excluir nenhum. E às vezes as pessoas não entendem como nós na igreja, né? Não é diferente os que o Paulo passou com a igreja de Tessalônica. Às vezes nós que estamos à frente, pastor André, nós somos afrontados. E às vezes os irmãos não entendem algumas atitudes que o pastor da igreja tem que tomar. Às vezes os irmãos esperam que o pastor vá naquele irmão que está difamando ele e fulmine ele com as verdades a ele. Mas a nossa missão é restaurar, tratar, analisar, orar. Às vezes questionamos, como é que você consegue orar por essa pessoa? Essa é que precisa muito das orações. Está precisando mais do que as outras. Eu não sei o que essa pessoa está passando para estar tendo esse tipo de atitudes. Veja o que essa igreja estava experimentando, que esses irmãos estavam experimentando. A enxurrada de problemas emocionais que essa igreja estava enfrentando. Perda de pessoas próximas, perseguição, tristeza porque eles consideravam Paulo seu pastor, foi o cara que plantou e estava longe, há muito tempo não ia lá, devido às suas viagens missionárias, devido à perseguição que ele também estava já sofrendo. Estavam tristes com a ausência do apóstolo Paulo. Tinha um grupo se levantando e falando mal do apóstolo dentro da igreja. Imagine como estava o emocional desses irmãos nessa igreja. Paulo começa levantando a autoestima da igreja, já na saudação. Muitas coisas que eu faço, irmão, é porque eu aprendi com Jesus Cristo e com Paulo, viu? Paulo sempre começa, às vezes começa assim, exaltando, mas no final, igual o pastor Albertino, bate e depois assopra. Paulo ele já começa soprando, depois bate. Interessante, mencionando sempre vós em nossas orações sem cessar, sem cessar. Às vezes nós somos tentados a desistir de orar por algumas pessoas, amém? Às vezes a nossa tristeza é tão grande, a decepção é tão grande, que nós somos tentados a desistir de orar. Não vou orar mais não para as pessoas, que as pessoas não têm jeito, e nós devemos orar sem cessar. Paulo está mesmo diante do relatório que Timóteo trouxe a ele, da situação que essa igreja estava enfrentando, dos problemas, da afronta à sua autoridade. Paulo deixa claro que ele, além de mencioná-los nas orações, tem orado por todos eles sem cessar. Sem cessar. Versículo 3. Ele vai dizer, recomendamos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Esses irmãos tinham uma fé o quê? Produtiva. Uma fé viva. Uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Olha como Paulo, ele escuta o relato e ele está o quê? No início dessa carta, levantando a autoestima desses irmãos. Reconhecendo primeiro que as qualidades que essa igreja tinha, que esses irmãos tinham. Lembrando a ele dessas qualidades. E ele vai continuar no verso 3. Ele vai dizer, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, irmãos, como Paulo inicia essa carta. Ele não se detém ao relatório que recebeu. Mas ele começa lembrando esses irmãos, lembrando essa igreja das principais características dessa igreja e das suas qualidades. Da sua relação. Paulo aqui está tratando da relação dele com a igreja e da relação da igreja com o evangelho. Nessa saudação ele já está tratando essas questões com a igreja. A relação dessa igreja com o evangelho era uma relação tão boa que a fé deles era uma fé operante. A relação desses irmãos com o evangelho era uma relação tão boa que eles operavam um amor que era de abnegação. A relação desses irmãos dessa igreja com o evangelho era uma relação tão boa que eles tinham firmeza na esperança da fé. Mas quando nós vamos olhar o relatório de Timóteo, tinham alguns lá que estavam querendo abandonar para voltar ao paganismo. Tinham pessoas pensando em abandonar. Mas Paulo está lembrando a eles
da firmeza da esperança que eles demonstraram no início da sua caminhada. Talvez tenham pessoas aqui que não sentem mais aquela firmeza dos primeiros dias do Evangelho. Talvez circunstâncias que pessoas aqui estejam vivendo, atravessando, estejam colocando em dúvida a firmeza da sua fé. E Deus está lembrando a você, assim como lembrou aos irmãos da igreja, dos Tessalonicenses, que a firmeza da sua fé, da nossa fé, está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa saudação, ele está tratando dessa relação. Jesus Cristo é o Evangelho. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo tinha certeza de que naquela igreja, de que os irmãos daquela igreja eram eleitos. Eleitos. E aqui está tratando, irmãos, da salvação. A salvação, como nós aprendemos aqui nas Escrituras, pode ser que tenha alguém aqui na igreja que pense diferente, mas é assim que eu vejo à luz das Escrituras. Em relação à salvação, ela é um ato exclusivo de Deus, que independe das nossas ações. Nós vamos ver isso muito bem lá em Efésios. Quando Paulo vai ensinar aqueles irmãos que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas mediante a fé. E ele vai dizer, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Às vezes, irmãos, as situações que nós estamos atravessando, elas colocam em dúvida até a certeza da nossa salvação. Às vezes nós pensamos que não somos salvos. Às vezes o diabo usa circunstâncias para colocar em xeque algo que Deus já realizou na sua vida. E de forma plena e completa. Mas, pastor, como isso aconteceu? Quando Cristo morreu naquela cruz, por mim e por você. Em Efésios 1:4, diz assim o texto bíblico, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lá mais à frente, em 2 Tessalonicenses 2:13, vai dizer, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, e por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé verdadeira. Aleluia! Em 2 Timóteo 1:9 vai dizer que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Você é um eleito de Deus, amém? Amém. Deus escolheu você. Não foi porque você é uma pessoa boa. Não foi porque você é um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, porque você é a diaconisa da igreja, não porque você é o pastor, não porque você é a esposa do pastor, a filha do pastor, não porque você é missionário ou missionária, mas porque pelos méritos dele, pelo desejo dele, pela vontade suprema dele, ele decidiu amar você, mesmo sabendo de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de toda a sua rebeldia. Mesmo assim, ele decidiu amar você. E decidiu perdoar os seus pecados. Mais ainda, lançá-los no esquecimento. Pois aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e tudo se fez. Paulo está lembrando esses irmãos. Precisamos voltar novamente ao contexto que foi escrita essa carta. Igreja triste, com falecimento de pessoas queridas, uma igreja desanimada, porque estavam sentindo falta do apóstolo, uma igreja triste também e ansiosa por conta da perseguição que estava sofrendo, e uma igreja que estava colocando em xeque a autoridade apostólica. Uma igreja com muitos problemas de ordem emocional e de caráter. Uma igreja que estava com a sua esperança abalada. E logo no início, nessa saudação,
Paulo expressa as qualidades dessa igreja e a firmeza dessa igreja na fé, o relacionamento dessa igreja com o Evangelho, o relacionamento dessa igreja com ele. E ele expressa a certeza que ele tem no coração de que essa igreja é uma igreja e esses irmãos são eleitos de Deus. Amém. Antes da fundação do mundo. Eu fico imaginando esses irmãos recebendo essa carta sendo lida para a igreja e a reação deles com esse início emocionante dessa carta. Com essas palavras de fé, força e esperança que Paulo está dirigindo a esses irmãos. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estejam atravessando situações similares a essas que essa igreja estava atravessando. Talvez tenham pessoas que estão nos vendo até através das mídias sociais, que estão em um momento e que estão com a sua esperança se esvaindo, que estão colocando em dúvida a sua fé, que estão pensando até em abandonar a caminhada cristã, em voltar às coisas que faziam no passado, devido ao desânimo, às suas decepções, à perseguição, à tristeza. Mas Deus está nos lembrando nessa noite. Está nos fazendo lembrar do início da nossa caminhada, do início da nossa conversão. Está nos lembrando de quem nós somos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Da operosidade da nossa fé. Da abnegação do nosso amor. A vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. Alguns têm que renunciar mais do que os outros. Mas todos nós vivemos uma vida de renúncia. E a maior renúncia é renunciarmos às nossas vontades e aos nossos desejos. E isso só vai ser possível se tivermos esperança. Paulo está lembrando esses irmãos dessa igreja da esperança em Jesus. Da esperança e a certeza da salvação em Jesus. Independente das circunstâncias, não podemos abandonar a nossa esperança. Porque essa esperança é que nos vai dar a firmeza para continuarmos na fé. É essa esperança que nos vai fazer continuar uma vida de abnegação e amor. Essa esperança que nos dá a certeza de que já somos salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa esperança que nos dá a certeza que Ele nos elegeu. Não porque somos melhores do que as outras pessoas, mas porque Ele decidiu nos amar, mesmo sem merecermos. Nenhum de nós merecia esse amor. Nenhum. Mas Ele decidiu. E isso deve trazer ao nosso coração esperança. A palavra nessa noite é esperança. Deus tem planos para cada um de nós, amém? Talvez você esteja achando que acabou. E Deus está dizendo, mantenha a esperança. Amém. A vida cristã é uma vida de renúncia, mas também é uma vida de esperança. Você tem aquilo que o mundo não tem: esperança. Amém. Talvez você olhe nas redes sociais, as mídias sociais cheias de histórias de felicidade, de alegria. Mas eles nunca experimentaram a alegria que você experimentou. Amém. Em Cristo Jesus.
O mundo ainda não sabe o que verdadeiramente é esperança. Jesus Cristo, irmãos, é a nossa esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que Deus está dizendo para você nessa noite é que não se deixe levar pelas circunstâncias da sua vida. Não se deixe dominar pela tristeza, pela decepção, pela perseguição. Viva uma vida com esperança. Porque você é um eleito de Deus. Para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vou desligar aqui o meu tablet. Irmãos, não podemos perder a esperança. Mesmo que as portas estejam se fechando na nossa frente, não devemos perder a esperança. A nossa esperança está no Senhor. Isso me faz lembrar de uma campanha, quando o Billy Graham ainda era vivo, eu participei dessa campanha. A campanha tratava sobre esperança. E Jesus era a nossa esperança. A nossa única esperança. Jesus só quer que você se entregue. Jesus só quer que você se submeta. Se submeta a Ele. Se submeta à palavra dEle. Jesus só quer que você se renda. Jesus quer que você pare de tentar lutar com as suas forças. Jesus quer que você deixe Ele lutar as guerras que você não pode lutar. Jesus quer que você confie. Porque a esperança gera confiança. Hoje é uma noite de restauração nessa igreja. Hoje Deus está restaurando a sua esperança. Hoje Deus está dizendo para você que Ele não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu o controle da sua história. Ele está dizendo hoje aqui que está atento a todas as suas causas. E o que você precisa fazer é manter a esperança. Ter a certeza de que, sendo eleito de Deus, nunca mais você estará abandonado nesse mundo. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado por essa palavra. E assim como era a realidade desses irmãos da igreja aos Tessalonicenses, que estavam atravessando lutas tão grandes, que estavam a ponto de perder a sua esperança. Assim como essa carta que Paulo escreveu a esses irmãos, a essa igreja, reacendeu na chama no coração desses irmãos. Reacendeu a esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa esperança também aqueça os nossos corações, para que assim possamos viver uma vida na dependência exclusiva do Senhor. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.